Olá, tudo bem? Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês algo que Deus colocou no meu coração essa semana. Estava conversando com minha esposa sobre isso. Sobre três tipos de tempestades que a gente pode passar na vida. O primeiro tipo de tempestade que nós podemos passar na vida é aquela que é causada por Deus. Mas como assim? Deus pode causar uma tempestade na nossa vida? Pode. Um exemplo muito claro disso é a história de Jonas. Jonas estava fugindo do seu propósito, do seu chamado. Deus tinha dado para ele uma ordem, para que ele fosse para a cidade de Nínive e fosse pregar lá na cidade, para que o povo daquela cidade se arrependesse das suas maldades. E Jonas, ele não pensou duas vezes. Ele foi, mas pegou o caminho errado. Ele fugiu do seu chamado. Ele fugiu do seu propósito, consciente do que ele estava fazendo. Ele foi até um porto. Estava indo para Tarsis. Ele foi até o porto de Jope. Estava indo para Tarsis. E quando ele comprou passagem, e a Bíblia diz que ele deitou no porão do navio e ele foi dormir. E ele dormiu profundamente. E uma forte onda se levantou, fortes ventos batiam naquele navio. E os marinheiros, para não afundarem o navio, começaram a jogar a carga fora. E eles se desesperaram. Cada um clamava ao seu Deus. E a Bíblia diz que eles fizeram um sorteio para saber quem que estava causando aquela tempestade toda. E a Bíblia diz que a sorte caiu sobre Jonas. E aí Jonas foi acordado, né? E os marinheiros perguntaram quem era ele, o que ele estava fazendo ali. E aí, depois que ele acordou, ele disse que ele era Jonas, que ele estava fugindo de Deus. E aí, o Jonas falou: me joguem no mar, que essa tempestade vai passar. E os marinheiros pediram perdão. Eles não queriam que a culpa caísse sobre eles. A culpa pela eventual morte de Jonas. E assim que Jonas foi lançado no mar, a tempestade passou. Às vezes Deus manda tempestades na nossa vida para que a gente acorde para a vida. Acorde para aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Desperte para o chamado. Será que nós não temos fugido do chamado de Deus? Às vezes algumas tempestades que a gente enfrenta na vida são permitidas por Deus para que a gente desperte. A Bíblia diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. O segundo tipo de tempestade que nós podemos enfrentar na vida são aqueles tipos de tempestades que são levantadas pelo próprio diabo para que a gente não cumpra o chamado de Deus, para que a gente não cumpra o propósito que Ele tem para as nossas vidas. Deus tem um chamado para cada um de nós, uma missão, uma obra para que a gente cumpra aqui nessa terra. E o objetivo principal de Deus é a salvação dos seres humanos. Jonas não queria ir para Tarsis. Jonas não queria ir para Nínive, porque ele sabia que Deus é Deus misericordioso, bondoso, compassivo, que se arrepende e perdoa a maldade das pessoas. Ele tinha essa consciência. Por isso ele não queria ir pregar na cidade de Nínive. Ele queria ver a destruição da cidade. Ele queria ver a destruição do povo. E ele, por isso ele fugindo do chamado, ele dormiu. E por isso uma tempestade se levantou. E a tempestade que é levantada pelo diabo para que a gente não cumpra o chamado de Deus. Porque o propósito de Deus é a salvação dos seres humanos. Deus não nos criou para perdição, mas Ele nos criou para salvação, para a vida eterna.
Por isso que Jesus veio à Terra, para nos dar vida, vida com abundância, vida eterna. E um exemplo de que o diabo muitas vezes levanta tempestades na nossa vida é quando Jesus estava no barco, atravessando para ir para uma cidade chamada Genezaré, ou Gadara, também conhecida. E nessa cidade tinha uns endemoniados gadarenos. E Jesus estava no barco e ele estava dormindo também. E os seus discípulos tiveram medo. Mesmo homens experientes tiveram medo e acharam que iam morrer. E aí o que Jesus fez? Ele repreendeu ele repreendeu os ventos, ele repreendeu as ondas e tudo se aquietou. Ele pode liberar hoje uma palavra sobre a tua vida e acalmar a tempestade. Muitas vezes nós vamos passar por tempestades na nossa vida. O próprio Jesus disse: na vida vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. E esse é o terceiro tipo de tempestade que nós podemos passar, que são as circunstâncias da vida. Muitas vezes, nesse mundo tão injusto, nós passamos por injustiças. Às vezes nós somos roubados, às vezes acontecem tantas coisas conosco. Mas sabe, Jesus disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Independente da tempestade que você estava já passando hoje, lembre-se, Ele está com você. Ele quer te ajudar. Ele quer liberar uma palavra sobre a tua vida e acalmar essa tempestade. Agora basta a gente saber qual é o tipo de tempestade que nós estamos enfrentando. Se é algo permitido por Deus, para que a gente desperte, para que a gente acorde para a vida. Se é algo levantado pelo diabo, para nos tirar do propósito. Ou se é uma circunstância da vida. Mas independente de qual seja a circunstância, Deus nos prometeu que Ele nunca vai nos deixar. Ele nunca vai nos desamparar. Deus abençoe sua vida, seu dia. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com outras pessoas. E que Deus te abençoe.